Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal de informações. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. E tudo isso vocês acompanham com a gente, antenados aí na tela do outro lado, trazendo convidados e uma empresa de grande destaque, já que o assunto hoje é sobre transportes de veículos pesados, é isso? Falar de caminhões, de ônibus, vamos falar de autopeças, qualidade, segurança. Para isso, a gente tem que trazer quem entende do assunto. E hoje recebemos na nossa programação do podcast executivo, não um, mas dois convidados muito especiais. Começando com o Luiz Carlos Boscariol, fundador da Sdouble. Você vai conhecer essa empresa que é grande destaque, já quase 40 anos de vida, de experiência dentro desse mercado, e a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho fantástico de todo um time, de toda uma família que faz muito sucesso. Juntinho com o Luiz, Rodrigo Poleto também com a gente, trazendo um pouco da experiência dele, diretor comercial da Sdouble. E tudo isso vocês acompanham a partir de agora, ao vivo, no ar, mais uma edição do podcast executivo. Eu quero agradecer sempre a companhia de vocês. Vocês são os nossos protagonistas, os nossos convidados especiais. E o que é legal, vocês podem interagir com a gente aqui, participando, trazendo a sua pergunta dentro desse tema, dessa pauta tão direcionada, tão específica, que muita gente não conhece. E a gente vai conhecer um pouco de uma empresa que se destaca demais quando a gente fala de autopeças para veículos pesados, caminhões, ônibus, fabricação, empresa 100% brasileira. A gente tem que valorizar. Por isso o podcast executivo traz tudo isso para vocês. Participe com a gente. Obrigado pela sua companhia. E obrigado pela companhia dos nossos convidados que aqui estão. Quero começar deixando um super boa tarde para o Luiz Carlos, fundador da Sdouble. Prazer imenso, não só eu, toda a nossa equipe, estar aqui com o podcast executivo na própria Sdouble, uma estrutura fantástica. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? É um prazer nosso aqui de estar recebendo vocês aqui e dizer que estamos aqui pronto para qualquer pergunta que tiver e falar um pouco da nossa história, falar da nossa trajetória até aqui. Bacana. E também o Rodrigo. Rodrigo, prazer imenso, obrigado pela receptividade, por todo esse time, essa família da Sdouble que nos recebeu com muito carinho e por estar conosco, tirando um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que tudo é muito corrido, mas estão aqui participando com a gente. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade desse bate-papo. Espero que a gente possa entrar em alguns assuntos, falar de algumas coisas aí que pode interessar a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Com certeza. Mas antes de a gente conhecer um pouco desse trabalho fantástico, é quase 40 anos de vida, eu vou deixar para vocês falarem um pouco mais. Na verdade é 34. 34. Daqui a pouquinho bate 40 anos, falta pouquinho. Da Sdouble. Isso. 34 anos já. Eu queria entender um pouquinho, antes de conhecer mais detalhadamente sobre a Sdouble, um pouquinho da história do Luiz, que na verdade é nada mais, nada menos que o fundador da Sdouble. Como surge na verdade esse mercado de autopeças, de veículos pesados, quando a gente fala de caminhão, ônibus, você sempre vivenciou esse mercado ou as coisas foram acontecendo, Luiz? Aconteceu. Bom, existia um sonho de criança, mas as coisas também aconteceram no longo percurso que estou aí. Na verdade eu já trabalho com peças há 54 anos. Comecei muito novo, muito jovem, né? Então, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar na primeira loja de peças, depois eu fui para uma concessionária e, juntamente nessa época, eu já fazia, já fazia assim, vamos dizer, um estudo e eu estudava mecânica industrial naquela época, tipo no Senai de hoje, né? Mas na época chamava-se escola industrial, né? Então nessa escola industrial foi ali que eu peguei o gosto, quando eu comecei a trabalhar juntamente com desenho e a produção dentro da própria escola. Então a gente aprendia a fazer os desenhos, ia lá para a indústria da própria escola, fazíamos ali o produto
e depois era vendido no final do ano numa exposição da própria escola. Aquilo era um fantástico, eu acho até que eu recomendo que hoje as escolas passem a fazer isso também, porque veja, hoje o menino de 14 anos ele não tem oportunidade de emprego, mas ele pode estar lá na escola aprendendo uma profissão, né? Incentivar ele que aquele produto que ele vai fabricar vai ser vendido no final do ano também pela escola, dando a preferência para a família comprar e tal. E bom, mas nessa época com isso era interessante porque essa escola, tudo que se vendia ali, girava dinheiro de novo para comprar matéria-prima para o próximo ano, para outros produtos, e assim foi aprendendo, assim foi crescendo, e eu peguei gosto ali, né? Então eu comecei trabalhando, vendendo peças para caminhões, depois automóvel, e fiquei 20 anos trabalhando assim, como vendedor, né? E nesse tempo todo que eu trabalhei, vendendo peça, aquele desejo que eu peguei, aquele gosto de fabricação, aquilo ficava dentro de mim o tempo todo. Então tudo que é peça que eu olhava, eu falava, puxa vida, isso aqui, eu conseguiria fazer isso aqui, aquilo também. Então isso ficou aquela dúvida em mim, e aí eu fui trabalhando, 20 anos depois, eu me deparei nos anos 80, uma peça desses caminhões, desses caminhões que nós somos especializados hoje, que aquela peça faltava muito no mercado. Era muita greve, a peça não tinha caminhões que ficava 30 dias parado esperando por aquela peça. E aí quando eu olhei para aquela peça, eu falei assim, olha, eu acho que é a hora de eu encarar esse destino, que eu acho que está no meu destino. Então eu pedi demissão de uma empresa que eu ganhava muito bem e fui contra toda a minha família, porque todo mundo era contra, ninguém queria que eu fizesse isso. Estabilidade é muito importante. Não ouvi mulher, não ouvi amigos, não ouvi ninguém. Eu peguei e falei assim, eu vou fazer isso aqui agora, porque aquele desejo, aquela coisa o tempo todo dentro de mim, sabe, quando você tem um gosto, o coração que puxa. O coração falando. Então aí eu peguei e resolvi fabricar aquela peça, e aí sim, eu comecei a fazer aquela peça, mas não foi tudo maravilhoso. Foi assim, na hora de vender, eu não tinha uma marca, eu não tinha um nome. Foi difícil perceber isso, porque quando eu falava que era eu que fabricava, ninguém queria. Então esse foi o problema. E aí eu fui aprendendo com o tempo, né? Então eu precisava criar uma marca. Então a marca, ela realmente é importante, porque falar eu faço, quem é você? Para começar, quem é você, né? Então, eu sou um camarada que, brincalhão, conhecia todo mundo, mas ninguém conhecia esse outro lado, ninguém sabia da minha preparação, dessa formação que eu tinha. Então, eu precisei perceber isso com muita dificuldade, é uma história também aí por trás disso, que me levou a entender que eu precisava de uma marca, né? Então, depois se puder, eu até falo sobre Sdubbo, como eu criei a marca Sdubbo. O nome, né? O nome. Acho que já tem muita gente curiosa. Eu precisava, se quiser eu posso até contar. À vontade. Posso contar. Então eu vou contar aqui até para o público que está ouvindo lá. O que aconteceu? Assim que eu terminei, assim que eu fiz o meu primeiro produto, e eu começava a falar para todo mundo que era eu que fabricava, mas a importância da peça era tanta que as pessoas tinham medo. Falaram, pô, mas eu não vou... Ô Luiz Carlos, me desculpa, olha, eu gosto de você, bacana, mas eu não posso pegar essa peça tua aqui agora e colocar lá e acabar arrebentando todo o meu motor. E quem é você? Você não tem nada, você não tem estrutura, como é que você vai me pagar esse conserto todo? Então aquilo me entristeceu muito e aquilo fiquei muito preocupado. Mas de repente uma empresa pega, sabendo que eu tinha esse produto, compra tudo que eu tinha, me encomenda o dobro daquilo que comprou, e depois compra de novo, e de repente eu começo a ter uma venda, mas para um cliente só para um camarada comprando. E aí eu me perguntava, como, com toda a minha experiência, com todo o meu conhecimento, com tanto prestígio que eu tenho no mercado, estou conhecido, por que ninguém quer comprar de mim, mas compra desse camarada? Então aquilo foi assustador para mim, falar, puxa vida, eu sou incompetente? Então te bate uma coisa assim que se fala, mas o que está acontecendo? E aí eu fui pesquisar esse camarada, o que ele estava fazendo. Então eu dei um pulo até a empresa desse camarada e de repente eu percebi que o que ele fazia era colocar a minha peça num saquinho de uma marca
original de uma marca, então ele estava falsificando o meu produto. E aí eu pensei comigo, se enrolando sem saber. E aí eu voltei e falei, não, eu não posso mais vender para esse camarada, porque esse camarada vai me complicar minha vida, né? Eu não tenho nada com isso, mas... Então, nessa hora foi que eu percebi que eu precisava, então... Aí eu vim voltando para a minha empresa, falei, pô, não vou vender mais para esse cara, mas preciso do dinheiro, como é que eu vou fazer para vender? E nesse meio tempo, eu percebi que... por que ele vende e eu não? Porque ele pôs uma marca. Então acho que o problema está aí. Eu preciso de uma marca, né? E então eu comecei a pensar. Mas na época, o caminhão mais famoso e mais desejável, vamos dizer assim, no mercado, era o Scania. E por ser um Scania, eu pensei comigo assim, falei, puxa vida, por que não começar com essa a minha marca? Né? Eu falei, se é o melhor caminhão que tem, eu vou começar com essa. E aí sim, eu falei, bom, então como é que eu faço agora? E o resto do nome? Como é que vai ser? Essa o quê? Né? Então aí começou a história. Aí então tudo que eu via, qualquer nome que eu via, qualquer pessoa que falava alguma coisa, um nome, qualquer coisa diferente, eu colocava um S na frente para ver se dava certo. E aí um dia alguém falou de Dumbo, essas coisas aqui de elefante, Dumbo, né? Eu falei, pô, e se eu colocar Sdumbo, né? Porque elefante é forte, é grande. Então Sdumbo, mas não soava bem. Sdumbo não soava bem. E aí eu pensei comigo, falei, não, quer saber? Vamos olhar melhor isso daqui. Aí foi onde eu tirei o M. Aí ficou Sdumbo. Aí eu pensei comigo, mas Sdumbo vai ser o quê? Sdumbo vai ser uma fábrica de adubo. É o que a pessoa vai pensar? É adubo. Bom, mas eu pensei comigo depois, eu falei, não, quer saber? Eu gostei desse nome e a marca é nós que fazemos. Ela vai ser conhecida através da minha dedicação em cima dela, o que eu vou fazer em cima dessa marca. Eu vou fazer com que ela seja uma marca no mercado. Então eu peguei e falei assim, é isso aí. Então, rapidamente, isso tudo eu pensei à noite, no outro dia de manhã, logo cedo, corri numa papelaria e mandei fazer um carimbo, aqueles de borracha, carimbo em 1 hora. Sim. Ali eu colocava tinta automotiva, colava nele e comecei a colar nas peças. Sdumbo, pus uma marca na peça. E aí eu falei, bom, agora eu tenho uma marca. Então nesse momento eu falei assim, agora eu preciso vender. Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para todo mundo que eu ligava, que eu conhecia, que poderia vender, e vender muito bem essa peça. E nesse momento, quando eu ligava, pô, Luiz Carlos, você de novo? Pô, eu já falei para você, isso é uma peça muito séria, cara, e não dá. Eu falei, não, agora eu posso falar a verdade. Mas que verdade? Eu falei assim, olha, não sou eu que fabrico. Na verdade é uma empresa sueca. E agora eu fechei uma parceria de exclusividade com essa marca. Então você veja, quando eu falei, eu vou falar a verdade, mas na verdade eu precisei fazer uma mentira para poder vender. Então olha que o mundo que nós vivemos hoje, né? Então é assim. Então naquele momento, então o pessoal, bom, então peraí, agora vamos conversar. Eu falei, olha, essa empresa sueca, ela fabrica peça para Scania e tal, mas naquele tempo eu tinha uma salvação. Nós não tínhamos internet. E como nós não tínhamos internet, hoje não colaria mais isso, né? Mas naquele tempo, o que aconteceu? O pessoal saiu procurando na lista telefônica. E na lista telefônica procurando onde estava esse Sdumbo. Ninguém achou nada. Não se achava a marca Sdumbo em lugar nenhum. Então, mas eu falava que era sueca, então tudo bem. Então nesse momento, eu comecei, manda uma peça para me conhecer. E aí mando uma peça para conhecer, mas a minha certeza do que eu tinha feito e o meu propósito desde o início sempre foi fabricar peças para quem valoriza a qualidade, com responsabilidade. Porque isso é importante. Se você não tiver responsabilidade do que você vai fazer, então não adianta. Então, eu me cerquei de todas as garantias possíveis para poder fazer com que aquele produto fosse realmente marcante, que funcionasse e desse certo. Graças a Deus deu tudo certo. E aí, nesse tempo aí, eu criei a marca, porque a peça era tão boa, eu salvei um monte de caminhão que estava parado, tinha caminhão que ficava 20 dias parado, 15 dias parado, porque o fabricante não dava conta de atender e ao mesmo tempo o produto dele estava dando muito defeito. Sabe quando sai aqueles lotes de veículo com problema e quebra direto? E ninguém tinha.
Então eu salvei nesse momento, eu salvei um monte de gente. E aí então eu parei de vender para aquele camarada, né? Eu falei, aqui você não compra mais nada, porque ele só serviu para me alertar, né? E aí daí para frente a marca começou a ficar respeitada, né? Então daí para frente tudo que eu comecei a fazer, eu falei assim, esse é o caminho. Não é olhar para o preço, e sim para a coisa que funciona, que tem a responsabilidade. Porque nós falamos de caminhões, de ônibus, veículos extremamente pesados. E não é brincadeira. Hoje você pegar aí, quem é que quer ficar na frente de um caminhão sem freio, numa serra? É difícil. Então as pessoas hoje nós temos concorrência? Sim, temos concorrência em tudo que a gente faz, né? Eu sempre falo o seguinte, nós temos 3 concorrências, que eu separo como 3 concorrências, né? A concorrência natural, a concorrência predatória e a concorrência desleal. Então eu sempre falo o seguinte, olha, lidar com a desleal e com a predatória é difícil. O que você não pode fazer é entrar no jogo deles, né? Porque senão você acaba morrendo abraçado com eles também. Porque você vai começar a baixar preço e fazer, não. Então você precisa ter o quê? Você precisa ter uma proposta para o seu cliente, você precisa ter um diferencial para vender, né? E sobre vendas, sobre isso, depois o Rodrigo vai aqui falar mais da estratégia, porque essa parte de vendas, o Rodrigo, ele domina muito bem, tem nos ajudado muito com isso, e se você não tiver estratégia de venda hoje, fica difícil de vender. Mas não é só estratégia quando você fala preço. Então, hoje a grande concorrência que nós enfrentamos é preço. Todo mundo fala, eu tenho mais barato, mas não deixa de comprar com a gente também. Só não esquece de falar que depois o pessoal confiou no teu produto, que você me falou que você tinha contado só aquilo para o pessoal confiar. Então, mas na verdade, o que eu falo assim, a concorrência ela é importante, vamos dizer assim, não tem como você fugir de uma concorrência saudável. Saudável. Né? A saudável não a desleal. A saudável é aquela que você compete com produtos do mesmo nível, tudo bacana, então você tem um diferencial, você mostra o respeito, aí você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que ter pronta entrega. Essa concorrência é bacana, você resolve o problema, o teu produto, você não para de inovar nunca, você está cada vez mais aplicando o máximo que você pode tecnologia, para dar mais quilometragem, como nós colocamos ali na nossa slogan, né? Garantia de mais quilometragem. Porque quando nós começamos um projeto, né? Eu que desenvolvo todos os projetos aqui, mais de 10 mil projetos eu já tenho na minha vida, então eu paro para pensar assim e falo assim, puxa vida, mas eu não posso me preocupar com o concorrente, ele também precisa viver, ele também está certo, está lá, tem mercado para todo mundo vai ganhar. Ele também tem funcionários, ele também tem. A única coisa que me chateia mais é os produtos importados, chineses que entram, e aí você não tem o que fazer com eles. Agora, mesmo na chinesa também tem a concorrência. Muita gente que foi buscar peça na China, então ele trouxe um produto vamos dar um exemplo, vai de R$100, o outro concorrente dele viu que começou a perder, vai buscar um de 90. Aí o outro vai buscar o de 70, o de 30. Quando você vê, já está instalada a concorrência chinesa também dentro do país. E aí isso é ruim para a nossa indústria, é ruim para o nosso jovem. Como é que você vai pegar e contratar um engenheiro, falar para o seu filho estudar engenharia hoje, se você vai chegar nele lá, por exemplo, e falar assim, puxa vida, olha, eu só não posso garantir que você vai ter emprego, porque talvez a indústria, o volume de indústria vai ser reduzido por 50% ou 30%, e só os melhores dos melhores é que vão estar empregados, e você recém-formado não vai ter oportunidade. Então esse eu acho um erro, o excesso de importação, né? Do jeito que está difícil, mas nós trabalhamos em cima do diferencial, falamos isso, temos pronta entrega, hoje graças a Deus, depois de todos esses anos, nós ganhamos confiança. O Rodrigo falou que depois com o tempo, todos ficaram sabendo que eu precisei falar que era sueco, porque eu não tinha uma marca. E quando eu coloquei a marca que era sueca, e aí hoje todo mundo sabe, mas a história é essa. O produto era o senhor que fazia, era o senhor que criava. E a qualidade também, né? E isso mostrou, a segurança. E isso mostrou que eu tinha responsabilidade no que eu estava fazendo. Mas como que você vai provar que você é capaz, né?
Como é que você vai pilotar um avião se ninguém sabe que você tinha feito um curso, alguma coisa assim? Muitas vezes não se tem uma porta, né, aberta ou uma oportunidade de estender a mão para se mostrar realmente a diferença, né, e a capacidade que se tem de um brasileiro de poder criar peças para veículos pesados e fazer a diferença dentro desse mercado. Tanto é que hoje a SDUBO se fortalece, né, se solidifica já com 34 anos de vida, né, Rodrigo? Isso mesmo, né? Mas assim, eu quero saber um pouco da sua história também, viu? Tá bom, vou contar já. Não vai fugir, né? Não, mas só para dar uma complementada aqui no que o Luiz falou, né, pegando o gancho daquela história da escola que ele frequentou ali, seria muito interessante mesmo, porque para pensar, né, até no momento desse, quando você tem incentivos como esse desde de pequeno, você também começa a despertar a questão do empreendedorismo em você, né? Talvez seja esse um dos motivos que o Luiz pôde trabalhar tudo isso que ele fez até hoje aí, né, e vem fazendo. Então essa questão do empreendedorismo é importante. Outra coisa, para o mercado não tem nada mais saudável para quem usa a peça, para quem efetivamente compra, do que uma concorrência leal, porque daí a concorrência fica em cima de soluções, fica em cima de tecnologia, fica em cima de coisas que melhoram a performance de produto, né? E eu acho que a SDUBO, nesse ponto, eu acho que eu posso falar sem medo de errar, que nesse conceito a gente é pioneiro. E essa filosofia está bem enraizada aqui, né? É isso. Agora, bom, você perguntou sobre mim. Pode falar. Eu quero só fazer um complemento aqui, antes que eu esqueça, que é muito importante. À vontade. Desde o início, sempre, tudo que nós fabricamos aqui, sempre, tudo, nós não fazemos cópia de ninguém. Não fazemos cópia. Nós pegamos uma peça, por exemplo, original, olhamos como é que ela vai ser montada. Esse é o princípio, sempre. Como é que ela vai... Então, nós pegamos dimensões, medidas, qual é o funcionamento. Não desmontamos peça original, nada. Primeiro eu entendo, eu sei o que ela precisa fazer, qual é a função dela no veículo, e aí daí nós partimos com um projeto próprio para poder fazer. Então muitas coisas, às vezes, nosso produto é diferente da grande maioria, e aí então as pessoas falam assim, puxa vida, mas eu não vou arriscar por isso aqui. Até hoje ainda tem algumas empresas que acontece isso. Agora, o que é mais interessante, que eu gostaria também de deixar bem claro aqui, tem a Automec, que é muito conhecida, né? Aquela feira internacional, vamos dizer, que acontece aqui no Brasil, onde está ali exposto as melhores indústrias do Brasil e tal. Vem gente de várias partes do mundo. E aconteceu um fato muito interessante nessa feira com nós. Então, no nosso stand, eu via que entrava muito chinês. Entrava um chinês, entrava outro, eu não entendia o que eles falavam, blá 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 blá, blá, e ia embora. Ia embora. Né? E no segundo dia a mesma coisa, e aí veio um chinês com um intérprete. Queria um catálogo nosso. Eu olhei para ele, eu falei para o rapaz, puxa vida, mas a China, cara, a China a gente sabe, eu vou dar meu catálogo para esse cara acabar comigo. Ué, o que você vai pensar? Não tenho como pensar, né? Aí eu falei assim, mas por que ele está tão interessado? Pergunta para ele por que ele está tão interessado no catálogo, no meu produto. Esse camarada ele já veio aqui ontem, entrou umas 2 vezes, veio com outro, depois veio outro. O que está acontecendo? Manda ele explicar o que está acontecendo. Aí ele perguntou para o chinês virou, aí ele respondeu. Ele falou, olha, ele está dizendo que essas peças que ele está vendo na sua vitrine aqui, eles eram tensionadores de correia. Isso daqui, né? Tensionadores, tem outros modelos aí. Ele foi tensionador de correia. Né? Ele falou que ele não conhece esses produtos, ele quer saber de que veículos são. Porque eles conhecem tudo. E ele está impressionado que como, eles estão se perguntando como que eles não sabem. E se você está aqui é porque isso aqui vende. E se isso aqui vende, como que eles não conhecem? E os agentes dele que estão no Brasil, por que ninguém passou informação ainda para eles do que o que é isso aí? Onde vai? Que veículo vai isso daí? Aí eu falei, então é essa a dúvida dele? Então, olha, então fala para ele
que ele já fabrica tudo isso daqui. O que muda aqui, o que ele está estranhando, é que eles fazem cópia de todo mundo. Eu não faço. Essa peça exclusiva é o que está no mercado. Olha, essa peça é do caminhão Mercedes, é do caminhão Volkswagen, do caminhão... Eu tenho desses veículos todos, do Mercedes, do Scania e tal. Eu tenho. Então eles já fabricam. Aliás, eles atrapalham o nosso mercado aqui direto. Falei assim mesmo. Aí ele falou para o chinês, então ele foi embora. Quando ele viu que era um design próprio da empresa. Então, você veja o que é você... Então, eu saí fora daquilo de cópia. É criativo. Eu digo assim, nós trabalhamos nesse pensamento o tempo todo. Sempre vamos fazer alguma coisa própria. Vamos usar a nossa criatividade. Vamos deixar uma cara, o nosso DNA nesse produto. Então, mas isso demorou 34 anos, que hoje as pessoas sabem aprender. Então, hoje, graças a Deus, eu tive uma grande oportunidade de estar no balcão de uma grande distribuidora, e nós não vendemos diretamente para o consumidor, para uma transportadora, né? Nós vendemos para as distribuidoras e lojas, eles é que fazem a distribuição, e, enfim, juntamente com os outros produtos dele. Agora, o que foi mais incrível, que eu estava naquele balcão aguardando para ser atendido pelo dono da empresa. Fui lá para falar de negócio, eu estava no balcão, nesse momento entrou um camarada, um mecânico, né, juntamente com outro de uma empresa, até conhecido, uma transportadora, e aí ele pedindo a peça lá, o rapaz falou assim, olha, eu tenho duas marcas, eu tenho a original e tenho Sdubo. E quando ele falou Sdubo, me chamou a atenção, eu estava do lado, chamou a atenção para olhar. Aí ele pegou, o que me estranhou, o que me deu satisfação, foi dizer que aquele cliente falou assim, mas eu não sabia que a Sdubo fabricava essa peça. Ele falou, não, eles lançaram agora há pouco tempo. Aí o mecânico falou assim, para o comprador que estava junto com ele, falou assim, olha, se é Sdubo, pode confiar. Nossa, aquilo me deu um orgulho. Eu tive que dar os parabéns para o camarada na hora. Eu falei, não, vem cá, deixa eu te cumprimentar. Pareceu até um comercial. Assim, eu falei assim, olha, quem fez isso daqui? Eu falei, eu gostaria de ter filmado isso. Olha. Isso aqui, se fosse filmado, ia ser uma propaganda. Eu falei para ele assim, olha, é nesse momento que eu tenho orgulho do que eu faço. Eu falei assim, se você não tem ideia de quanto eu perco de venda desse produto por causa do meu preço. Mas ele é infinitamente menor do que o preço da original. Mas, olha, quando você falou para mim, se é Sdubo pode confiar, cara, isso me deu um orgulho. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar perdendo venda para quem não conhece. Mas eu vou continuar fazendo para quem valoriza como você a minha marca, que você teve a oportunidade. E isso me faz pensar que eu preciso divulgar mais a minha marca. Muito bom. Entende? Então as pessoas têm que conhecer a qualidade, porque assim, não é só a questão, né? A qualidade, né, a eficácia, a segurança que traz. Então, quer dizer, não foi só o design a sua preocupação, em oferecer algo seguro, confiável também, né? O design é porque eu adapto do meu jeito, eu sei como funciona, e eu não vou copiar o que um outro engenheiro fez, porque é muito comum também, não pode se enganar o pessoal. Tem quantas vezes você não vê veículos lá, Recal, ou aquilo, ou sai uma série de qualquer marca, com um monte de defeito. Erram também. E às vezes tem o projeto. Quantos projetos não foram para frente? De tantos veículos, né? Esse aqui, o motor problemático. E aí eles vão lá e mudam, né? Então, isso acontece com todo mundo. Todo mundo erra, nós também erramos, né? Por mais que você queira se dedicar, às vezes uma matéria-prima que vem errada, uma têmpera que saiu errada, um descuido na hora de montar a peça, ou às vezes um erro do próprio mecânico, isso também pode causar um transtorno para a gente, né? Dá uma queimadinha. Mas, em gerais, assim, eu digo que quando você pega uma informação dessa, né, de um camarada que usa o teu produto, que conhece, e você nunca viu esse camarada na sua frente, isso dá orgulho. Então você fala, tenho que continuar fabricando peça, usando aqueles logos que eu sempre usei, fabricando peça para quem valoriza a qualidade. E aquele que não valoriza a qualidade, nós precisamos fazer chegar até ele a informação. Porque às vezes, para ele ir chegar lá e comprar o mais barato,
nós temos que avaliar a situação também do caminhoneiro, porque o caminhoneiro também hoje está com a corda no pescoço. Coitado do caminhoneiro hoje, ele é explorado de tudo que é lado. Né? Olha o pedágio, que absurdo que é o pedágio. O caminhão passa num pedágio, desce a 300, 400 pau no pedágio. Como é que você quer que um camarada desse, por exemplo, saia comprando peça original? Então você dá oportunidade para ele. A peça original vai comprar quem? Vai comprar o camarada que comprou um caminhão novo, pagou lá 1 milhão no caminhão, 800 mil, ele vai levar na concessionária, ele vai trabalhar lá. Acabou isso, passou 5, 6 anos, o caminhão ficou velho, ele vai vender o caminhão. E aí a hora que ele vende o caminhão, é aquele camarada que não tinha posse que vai comprar o caminhão. Esse camarada compra o caminhão, ele não pode levar na concessionária, ele não pode se dar o luxo de ir numa concessionária e ir lá fazer. Então, aí também não pode ser enganado. Aí você vai ver uma loja lá, o comprador nem sempre, eu sempre costumo falar o seguinte, que o comprador das lojas, eles fazem papel de juiz. Né? O comprador da própria, como se diz, dá uma mexidinha ali que ele vai lá. Não tem, eles colocaram ali, pelo pendrive, conectando a marca Sdubble. Então, eu digo assim, que se você pegar e olhar para o... agora deu só, mas vamos lá, eu estava falando assim, o comprador, eu costumo dizer o seguinte, o comprador hoje da loja, eu sempre falo, às vezes nós estamos negociando com alguma empresa e o camarada fala, puxa vida, eu tenho mais barato, Luiz, olha, não dá, na hora aqui, o meu concorrente vai comprar essa marca mais barata e você precisa baixar seu preço. Eu falo, puxa vida, mas quando nós estamos falando de um produto do mesmo nível de qualidade, nós podemos discutir 1%, 5%, 3%, mas você está me falando em 30%, 40%, como é que eu posso trabalhar nisso? Eu vou ter que reduzir a minha... E não é porque eu não sei fazer. Quantos anos eu estou nesse mercado? E será que eu não aprendi ainda? Então não, então a gente tem que parar para pensar e falar, não, olha, aí eu volto a falar da concorrência desleal, e você não pode entrar no mérito como que aquele camarada tem, mas tem com certeza economias nesse caminho para ele poder fazer aquela peça. Não é a mesma coisa, não pode é ter a mesma certeza coisa. disso. Então eu sempre falo para o comprador, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo o seguinte, olha, você faz papel de juiz quando você está escolhendo aquilo que você vai pôr na sua prateleira. E por que papel de juiz? Você vai dizer assim, quem você vai ajudar, aquele caminhoneiro que precisa pegar a carga e chegar até a empresa, no horário certo, a entrega certa, ou aquele camarada que vai ficar no meio do caminho, às vezes com um produto que não deu certo. Não digo que vai colocar aqui agora, já vai ficar no caminho, mas uma hora ou mais cedo possível, esse caminhão vai parar na estrada ou vai quebrar. Será que você não pensa que ele tem família, que ele tem filho, que ele tem mulher, que ele precisa chegar em casa, que ele tem horário para entregar, às vezes uma carga perecível? Então, vale a pena você, por 10, 20, 30 reais ou 10, 20%, você colocar nas costas desse camarada. Ah, mas o cliente também está sem dinheiro, eu concordo também, facilita o pagamento para ele, divida mais. Faça um negócio onde o teu cliente tenha gosto de pegar, olhar para a tua marca e falar, pô, isso daqui me atende, isso daqui é bacana. Como que você quer ser reconhecido, né? Porque o reconhecimento que é importante. Nós trabalhamos uma vida inteira e você vai olhar aí, se você parar para pensar hoje, quantas aqui, qualquer um de nós aqui, se eu falar para você agora, fale aqui nomes de lugares que você nunca mais quer comprar. Todo mundo tem um lugar que ele nunca mais quer comprar. Verdade. Mas, né? Luiz, mas deixa eu falar uma coisa. Eu venho percebendo uma mudança grande nesse cenário aí, positiva. Né? Existe uma geração no passado que, por conta, né, de passar do tempo mesmo, essa geração está se aposentando, está saindo de cena e entrando uma geração mais nova. E essa geração mais nova, o que eu acho muito positivo, está com uma cabeça diferente. Eu vejo muitos compradores mais novos preocupados com essa questão da qualidade do produto. Preocupados que existe sim uma questão de preços, né, que sempre é relevante, né, mas que existem também parâmetros de comparação. Então, quando você está falando de um menor preço, muitos desses compradores aumentaram muito a nossa linha, a nossa participação na loja deles, porque eles entendem, pô, se uma peça Canindé Sdubble, que costuma performar igual a uma peça genuína,
e existem alguns casos que até ultrapassou. E você tem, nesse momento, por conta das inovações tecnológicas, uma diminuição de preço. Então, nesse momento, a peça Sdubbo passa a ser o melhor preço do mercado, porque eu estou entregando aquele nível de qualidade. Né? E pararam de fazer a comparação com peças que entregam só preço, mas não entregam aquele nível de qualidade. Então, esse conceito está ficando cada vez melhor. O que é melhor para quem? Não é só para a Sdubbo, mas sim para o usuário da peça. Para quem precisa da peça para o caminhão funcionar. Né? Então, essa é uma observação interessante, o mercado está melhorando nesse sentido. Eu queria até, Rodrigo, pegar justamente esse gancho que você falou da tecnologia e até perguntar como que a tecnologia vem impactando exatamente esse mercado de autopeças de veículos pesados. Olha, no meu ponto de vista, desde que eu me formei, eu sou formado em engenharia de materiais. E essa é uma área interessante da engenharia, porque você trabalha com todos os tipos de materiais, apesar de ter me especializado em borracha. Né? E desde o começo, o que eu percebi quando eu comecei a minha carreira, eu visitava empresas, perguntava quais eram as necessidades daquela borracha que eu ia vender futuramente, né? De atender um determinado produto. Seguia algumas normas técnicas, voltava para o laboratório, formulava aquilo, né? E depois vendia o produto para eles fazerem virar peça. Né? Era quase que uma massa de bolo que eu vendia, né? Depois o processo virava o componente ou a peça em si. Então, desde esse momento, eu fui treinado para entender a necessidade do cliente. Com esse trabalho, eu percebi que muito dessa geração também veio com este conceito. Né? Então, quanto mais você entende, mais tecnologia você começa a trabalhar para uma peça performar, muitas vezes isso pode se refletir numa diminuição de custos, sem prejudicar a performance, que eu acho que esse é o grande forte da Sdubbo, né? Do nosso propósito aí, né? de entregar soluções. O time comercial que eu montei aí, por eu ter tido uma boa experiência também no mercado financeiro, que é um outro tipo de venda, é um outro tipo de produto, né? Muitas vezes tendo que quase que catequizar as pessoas, de fazer elas entenderem que uma consciência financeira é fundamental para o futuro delas, né? Você começa a entender como que eu posso, comecei a perceber como é que eu podia usar isso nesse mercado. Então, a gente hoje faz uma venda muito consultiva. Muito bom. Entender a necessidade daquele cliente, ter embasamento técnico, conhecimento, treinamento, para eles poderem oferecer um produto que vá atender aquela necessidade dele. O que não deixa de ser um investimento financeiro. Quando você está comprando um produto, você está pagando. Agora, a longo prazo, a curto prazo, qual é o benefício que eu tenho? Né? Porque tem isso também. Sem dúvida. Então, isso ajudou muito também, essa experiência dele financeira, a colocar na cabeça da pessoa, olhar para o custo-benefício. Falar, o que eu estou te propondo é muito mais quilometragem, e por isso, vai. Continua aí. Mas é uma visão que muitos não têm, é uma realidade. E às vezes com um time reduzido, né, a gente consegue atingir nossos objetivos aí, onde eu vi algumas empresas precisando de às vezes 3 vezes mais, né, para conseguir chegar num determinado ponto. Mas por quê? Porque você consegue explicar para o cliente né, o que está acontecendo, mas você precisa ter uma estratégia junto com essa. O que seria essa estratégia junto? Enquanto você está explicando para os compradores dessa nova geração que captam mais fácil esse tipo de coisa, entende que oferecer soluções é mais importante do que oferecer peça, né, de caminhão. Então eu falo assim, a gente parou de vender peça de caminhão a partir de hoje. O que é mais importante é vender valor e não preço. Isso, né? Eu falei, a partir de hoje a gente não vende mais peça de caminhão aqui. Como assim? Eu falei, nós vamos vender soluções para caminhões e ônibus, né? Através do que a gente faz. Vendendo valor. E aí você agrega valor, né? E aí você precisa fazer um trabalho em campo também. Eu estou muito presente não só no nosso cliente, mas na equipe comercial deles e muitas vezes nos usuários, né? Através dos nossos clientes que me pedem muito para visitar uma oficina, visitar uma garagem, uma transportadora, para explicar para a engenharia lá o que é que essa peça tem de diferente. E aí eles começam a usar o produto e normalmente fidelizam, porque comprovam, né? Então é uma coisa que vem dando muito certo. Quer dizer, e aí vem a grande diferença de entender exatamente a peça
Mas não é a mesma peça, só com um design diferente? Não, não é. Pelo contrário, não é só o design que está aqui como diferencial. Luciano, que na verdade não foi só o design, foi buscar também uma melhoria em cima daquilo ali. E talvez o design foi uma forma também de, olha, aqui eu preciso de um reforço aqui a mais, então você vai buscando. Mas isso cria uma identidade no produto, né? Essa questão do design também cria uma identidade. O pessoal sabe, essa peça da Sdublo, porque não é parecida com a peça original, né? A gente estava comentando um pouquinho antes, né? Naquele bate-papo antes aqui, aquele negócio em off. O mercado estava tão enraizado antigamente com aquela questão de você olhar assim, parecia que só tinha duas pontas. Pô, tem uma peça genuína e tem uma peça do paralelo. É isso. Né? Então a peça genuína te entrega uma qualidade, a peça do paralelo parece a peça genuína, mas ela não entrega aquela qualidade. E parecia que tinha um espaço vazio aqui nesse meio de campo. E né? eu acho que essa sua observação é muito pertinente para desmistificar isso. Exatamente. Porque não é bem assim, não. Porque não é original, não é bom. Não, mas é aí que está. É justamente onde parece que existe espaço vazio, onde a gente está, e é ali que a gente é valorizado, porque por conta dessas soluções, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o usuário da peça. Né? Isso é uma coisa já do DNA, coisa que o Luiz implantou desde o começo aí, desde que eu trabalho aqui, já deve, entre indas e vindas, deve parecer aí por volta desse tempo aí. E o interessante é que você começa a ficar contigo, isso tão enraizado, que quando você começa a falar, a pessoa começa a entender e fala, pô, por que eu não vou colocar na minha empresa uma peça que eu vou fazer esse veículo rodar mais tempo faturando, menos tempo consertando, né? É só fazer a conta. Talvez a diferença de preço se compense aí de uma forma clara, né? E a segurança de quem está lá, porque quando a gente fala de ônibus, de caminhão, são pessoas que estão ali, né? Também. E aí vem determinadas peças que lidam com freio, e aí são peças que você faz pensando também não só na qualidade, né? Mas na própria matéria-prima que é utilizada de grande qualidade. Né? Eu queria, por favor, você ia comentar. Pode falar. Fica à vontade. Olha, eu vou dar um exemplo dessa peça aqui, que tem um negócio bem interessante nela. Essa é uma peça aqui, né, que é o mecanismo seletor de marcha. O que acontece? Essa peça ela é fundamental para engatar as marchas. Né? E aí, quando essa peça dá problema, né, o Luiz vai saber falar melhor que eu se eu falar alguma coisa aí que você acha que pode complementar. Essa peça, quando dá um problema, acaba a vida útil, ou dá um defeito, sei lá, qualquer uma peça paralela, essas coisas que acabam tendo uma vida útil menor, o motorista vai parar o veículo aonde ela deu o problema. Agora você imagina um camarada dirigindo aí, fazendo uma entrega de uma carga com certo valor, indo no lugar que pega aquelas estradas Brasilzão adentro aí, que a gente sabe que tem hora que é terra de ninguém, aconteceu ali o problema, uma carga preciosa, no meio de uma madrugada. Você imagina, até esse motorista está correndo até risco de vida, pode acontecer muita coisa. Né? Então, uma solução que o Luiz deu que eu achei super interessante, em um determinado lugar aqui, que a peça genuína não possui. Por conta do nosso design ser diferente, o projeto ser diferente, e isso tem uma patente nossa, né? A forma da gente trabalhar essa parte, a gente precisa ter uma borracha injetada aqui para ela tirar as vibrações de todo o sistema, existe uma trava de segurança. Se acontecer isso na nossa peça, o motorista vai perceber que o caminhão ficou ruim, mas o caminhão não vai parar. Então ele consegue engatar alguma marcha, nem que seja devagarzinho, ele consegue conduzir o veículo até um lugar seguro, até um dispositivo que nós colocamos. Mas é porque a gente está pensando em quem usa a peça. Né? Então, agora, se for fazer só preço, então isso aí me custou mais caro. Isso custa mais caro. Mas isso também, esse produto também não é uma cópia. É um selecionador de marchas. Ou seja, quando o motorista põe a mão na alavanca de câmbio, isso aqui é que vai escolher a marcha lá. Entendeu? Então, imagina, você vai engatar a primeira, tem que entrar a primeira, a ré tem que entrar a ré. Né? Agora, se você está numa rua, numa estrada, e vai trocar a marcha e quebra essa peça no meio da troca da marcha, você não consegue empurrar um caminhão. É diferente de um carro que você desce e empurra. E é uma peça que não dá para fazer gambiarra também. Ele vai parar. Não dá para fazer, tem que ter o socorro. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, para você ter uma ideia, essa peça eu demorei 4 anos para lançar no mercado, desde o dia do início do projeto. Por quê? 4 anos demorei, porque eu não tinha segurança de colocar no mercado uma peça, porque eu sabia da importância que ela tinha no veículo.
né? De ela deixar um caminhão parado onde ele estivesse, no lugar que quebrar. Então eu falei, não, eu não posso me expor o nosso nome nesse... Então eu falei, não. Então, o dia que eu descobri, o dia que veio na mente, falou, achei a solução para ele não parar. A hora que ela, no final da vida dela, mas ela ainda capengando, ela vai levar o veículo até um lugar para ser... Aí, e funciona, viu? Já me falaram isso. Falou, Luiz, não é que deu um problema, eu consegui levar o caminhão até a oficina? Agora uma dúvida, Luiz, Rodrigo. E quando é feito um projeto desse, desenvolvido, para você levar ele para o mercado, já patenteado, certificado, tudo isso, é feito inúmeros testes? Como é que funciona nesse caso? Inúmeros testes aqui dentro, e a gente também tem alguns parceiros, né, que tem empresas que já confiam no nosso produto. Porque uma coisa é fazer teste interno com equipamentos para teste. Outra coisa é você colocar em situação real de uso. Exato. Né? Porque o caminhão, no Brasil, a gente sabe que não é brincadeira. Né? Se você buscar no YouTube, aí você vai achar situações de estradas assim, bárbaras. E esse é o campo de prova ideal. Né, para saber se a coisa vai ou não vai. As ruas são ruins, é muito buraco, na prática, tudo muito difícil. Então tudo que você vai fazer para automóvel é a mesma coisa, mas tudo que você vai fazer para caminhão é extrema, trabalhar no extremo, é trabalhar com uma carga violenta. Então, quando você está fazendo um projeto, claro, eu sempre vou buscar um reforço a mais. Então eu vejo o original, acompanho, olho e falei, puxa vida, isso aqui está muito fraco. Isso aqui eu não posso. A original se quebrar é original, mas a sua não. A sua não presta, a sua é isso e aquilo. E não é só isso, né? E você também tem um outro problema aí, que é a montagem errada, é o mecânico despreparado, é aquele cara que monta e vai dar um problema no teu produto também, e aí é mais fácil reclamar e gritar. O cara quando fala, eu sempre falo aqui, quando o cara vem gritando mais, eu falo assim, esse cara está errado. É ele que fez caca. Mas você sabe o que acontece? É normal isso acaba pra gente hoje, né? Do jeito que a gente entendeu isso, que acontece mesmo bastante, pra gente o que era um problema, hoje a gente transformou em oportunidade. Porque essa é a oportunidade que eu tenho para ir visitar esse mecânico e explicar para ele tudo isso que muitas vezes quando ele foi comprar na loja, o profissional do balcão não conseguiu explicar com tanta profundidade. Porque por mais que eu tenha feito um treinamento sobre essas coisas, né, é muita coisa que ele lida o dia inteiro e não vai lembrar de todos os detalhes, é normal. Mas é uma oportunidade de ir lá e falar para o próprio mecânico. E aí, nessa hora, ele começa a compreender. E aí ele começa a fidelizar o produto. Né? E aí você dá uma diquinha ou outra lá de, pô, isso aqui se você fizer desse jeito, você não vai mais ter problema com a peça. E o que mudou? Né? O bom de você... Tudo mudou? Quando a gente percebeu isso e começou a trabalhar, mudou muito, né, para melhor, porque você começa a mostrar o que tem de diferencial tecnológico na peça. Porque isso já é uma tecnologia esdubo. Né? Então, a diferença, aí só fazendo uma colocação, o importante nisso tudo é que quando você desenvolve um produto, você conhece ele por dentro, você conhece tudo, nós temos autoridade para falar sobre o produto, entendeu? Então, esse é um diferencial muito, muito forte nosso. Então, nós temos autoridade para falar de todos os nossos produtos com muita propriedade, explicar, dar treinamento. Então, não tem um item nosso que nós não temos um treinamento naquele produto, uma fórmula para fazer com que o mecânico entenda e vai colocar. E se tiver uma dúvida também, é só ligar para nós aqui na mesma hora. Tem todo o nós suporte. Mandamos um vídeo na hora para ele explicando tudo. Porque a turminha nossa aqui de vendas, né, você viu que é um pessoal Sim. tudo mais novo, né? Todos eles têm capacidade de falar isso que eu acabei de dizer aqui. Né? Todos têm treinamento. Têm treinamento bastante, porque a gente está capacitando essa turma. Né? Eles vão ser uma hora o futuro. Né? Uma hora serão eles que estarão aí, né? E se a gente puder deixar isso, a gente não entrega só solução, a gente também deixa um legado para o mercado, que eu acho isso importantíssimo. Né? Um pouco do nosso DNA estará aí. Eu acho que também, né, o próprio caminhoneiro acaba aprendendo um pouco em relação à peça, como funciona o diferencial. Por que eu falei de oportunidade? Não só porque eu falei desse negócio, é porque quando o cara escuta isso, ele fala, tá, o que você tem mais?
Aí eu sempre levo a minha malinha mágica no carro. Eu fiz uma maletinha que eu fiz um monte de bercinho assim lá, que eu levo um monte de peça de demonstração. Eu fui falar disso. A malinha tá lá. O que você tem mais? Espera que eu vou te mostrar. Sabe aqueles mercantes, né, antigamente, que veio com uma linha de quadro? Eu pego assim lá no carro e venho com ela, abro lá, e aí começo a falar, pô, esse aqui tem isso, esse freio motor faz isso, esse tensionador tem esse diferencial e tal. Às vezes eu vou falar de um que aparentava ser um problema da peça, mostro que não é, e abro a oportunidade dele começar a fazer uso de outros produtos que até então não comprava da nossa marca. Quando alguns dos nossos parceiros perceberam isso, eu não dou conta de ficar visitando o cliente deles, porque a venda vai para ele, né? E aí ele gira direito, porque compra mais no produto dele, a gente vende mais, aí esse ciclo é importante para toda a cadeia. Né? Já que nós estamos falando de segurança, eu gostaria de falar de um item nosso que a gente fabrica aqui, que é muito importante, inclusive para o público também, que está aí, ter noção. Nós somos especializados também em freio motor. O freio motor é uma coisa muito séria, né? Ele é muito sério. É uma peça, né? Tem um pistão pneumático, uma válvula aqui, borboleta, que tem um movimento na hora de parar o veículo. Freio motor, o que significa freio motor? Muita gente não sabe o que é o freio motor. Freio motor, essa peça aqui, ela vai na saída de escape do motor. E nessa saída de escape do motor, a partir do momento que você aciona o freio motor, ele vai fechar essa válvula borboleta, tá? Fechando essa válvula borboleta, tem um respiro aqui, ela vai dar um sufoco no motor. Então aquela força toda gerada pelo motor, aquela energia toda que ele tem para puxar, na verdade, quando o motor se sente sufocado, ele acaba segurando o veículo. Então ele amarra, em vez de ele puxar, ele amarra. Então você usa toda a energia do caminhão para segurar o veículo. O que eu quero dar importância para isso aqui? Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu diria assim, é um freio auxiliar que vem no caminhão. Então nós chamamos de freio de serviço, que é aquele que você pisa no pedal. E tal. E tem até o freio de mão, velho. É o freio de serviço. Mas um caminhão, por exemplo, para descer uma serra, imagina você já deve ter visto aquele caminhão soltando fumaça na roda, queimando tudo. Saia da frente desse caminhão. Eu sempre falo o seguinte, ele está prestes a perder o freio completamente. Olha. Por quê? Porque aquela lona de freio vai vidrar, ele não está dando conta de segurar. Então, superaquecendo. E o que está acontecendo naquele momento? Esse caminhão não tem esse equipamento, ou ele está desligado, ou ele colocou um freio motor fora de padrão, alguma coisa errada, ou essa peça fajuta, vamos dizer assim, que tem no mercado, barata, mas coitado do caminhoneiro está ali passando um sufoco para parar o caminhão e não consegue. E às vezes até incendeia o caminhão, porque a temperatura aumenta de uma forma que começa a pegar fogo no pneu. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar isso. Começa a pegar fogo no caminhão. Então, tudo por conta de quem? Quando eu falei do comprador que fez o papel de juiz. Na hora de comprar, ele falou assim, eu vou comprar esta ou esta? Ele escolhe. Então eu vou comprar esta, que eu vou deixar o motorista descer com segurança a estrada, ou vou comprar aquela que eu vou botar ele sujeitar o caminhoneiro a incendiar o caminhão, ou ele atropelar um monte de carro na estrada, passar por cima de um monte de gente, ou cair numa ribanceira. Então, eu sempre falo que é muito sério isso. É uma responsabilidade muito grande. Então, você vê ônibus aí com estudantes que desceu serra, que bateu, o motorista não estava lá, morreu também. Mas, normalmente, a gente sempre faz a pergunta, e o freio motor? Porque o freio motor, quando você aciona, você não vai esquentar a roda, você não vai acontecer nada. Quando você aciona o freio motor, você pode cortar o combustível do caminhão. Ele vai segurar o caminhão. Ele vai reduzir a velocidade aí. Olha, bom, claro que você tem que começar a serra já segurando. Mas o que acontece hoje é assim, quando ele vai descer só no freio de serviço, ele começa a descer a serra e o caminhão começa a pegar velocidade. E aquele freio vai esquentando, vai vidrando as lonas, aí começa a esquentar. E quanto mais esquenta, mais ele escorrega, mais ele vai, menos ele segura. Então chega um momento que se a serra não acabar, meu amigo, é um desastre. Então, se ele acionar o freio motor já no início da descida, ele vai descer a serra sem pôr o pé no freio. Eu falo isso porque tem um camarada que ele veio um dia aqui bater na nossa porta aqui, um caminhoneiro, ele falou para mim assim, olha, eu vi um vídeo seu um dia falando de freio motor, que eu pus no YouTube, ele falou assim,
E eu gostei do que você falou lá, eu fiquei preocupado. Você me vende um porque onde eu procurei eu não achei a sua peça. Eu falei, olha, se você procura em loja que procura preço, não vai ter a nossa peça lá, né? Mas uma grande loja, uma loja top, com certeza todas elas têm o nosso produto, trabalham com o nosso produto. Então eu falei para ele assim, olha, ele falou assim, mas será que é bom mesmo que vai? Porque eu tenho medo, né, de usar freio motor assim, desconhecido e tal, e também não estou podendo comprar o original. Eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. Eu falei, eu vou fazer um teste com você, você vai pôr o freio motor aqui, eu não vou te cobrar nada. Mas eu quero que você venha depois falar para mim o que você... Inclusive ele deu um depoimento para mim, não sei onde foi parar esse depoimento, cara. Foi mais para pessoal, sabe, assim, sim, com ele. Sim. E aí então ele pegou e falou, se transporta o que? Ele falou, eu desço a Serra de Santos com cerveja, né? Pô, é muito pesado. Imagina um caminhão, uma carga, truncado, um caminhão carregado de cerveja. Então ele pegou e falou para mim assim, ele falou assim, e eu posso, bom, ele falou assim, eu já tinha Scania, eu tinha outros veículos, agora eu estou com esse caminhão aqui. E esse caminhão que eu comprei, o freio motor dele não funciona. Ah, tá bom. Então ele levou o freio motor, qual modelo, forneci para ele o freio motor, e ele foi descer a serra, passou lá e tal, de Santos mesmo. Ele ligou para mim, falou, Luiz, pelo amor de Deus, que maravilha, cara. Ele falou assim, eu desci a serra em terceira marcha, desci a serra em terceira marcha com o freio motor acionado, seu. Ele falou assim, não pisei uma vez no freio de serviço, eu não pus o pé no pedal, iniciei a serra, eu estava em terceira, eu acionei o freio motor e fui até lá embaixo, pus a mão no tambor, o freio estava frio. Eu falei, tá bom, falei, isso aqui me agrada. Né? Esse o resultado. E aí eu volto a falar, isso me agrada. Aí você recebe ligação de pessoas aí que vai comprar no mercado, pô Luiz, o seu preço de freio motor está caro. Eu preciso, você precisa baixar. Ah, a concorrência está aí fazendo mais barato. Olha, todo mundo precisa viver, né? Todo mundo precisa viver. Se ele consegue fazer mais barato, se tiver a mesma qualidade, ó, maravilha. Se não tiver, ele vai melhorar, ele vai ter que procurar e ele vai ter que ajustar o preço dele para chegar no meu. Então nós não temos essa preocupação mais com o preço. Olha, eu tenho essa oferta para você, nós já estudamos muito, nós já trabalhamos, são tantos anos, a experiência, o know-how, que eu não preciso mais ficar provando para ninguém. Então chega um certo momento que você não precisa provar mais nada. Mas a gente entende que o caminhoneiro que não tem dinheiro, coitado do camarada lá, sendo explorado daquele jeito, ele precisa comprar o mais barato. Então esse camarada que está vendendo esse barato também não está errado. Ele está fazendo, cada um explora o nicho que tem. Para aquele momento, para aquele caminhoneiro, está bom. Aquele lá. É que então, segurança é segurança, né? E nós não podemos ser dono de tudo e ninguém é dono de tudo. Eu não vou ser dono de tudo, agora, nem quero ser também. Você comentou, Luiz, né, do freio de motor, mas aí eu queria entender, e para a gente compartilhar com os nossos internautas que estão acompanhando, um pouquinho da linha de produtos que hoje a Sdubble trabalha e oferece dentro desse mercado. O que você, eu acho que é uma linha muito grande, muito vasta, mas o que vocês poderiam destacar para que o pessoal... Eu vou deixar para o Rodrigo responder isso aí. Eu diria que assim, alguns dos produtos que a gente considera que são carro-chefe, né? Freio motor, a alavanca de câmbio, aquele produto que está ali, né? Que tem inúmeras soluções ali, tem 2 patentes só naquela peça, porque são inovações que nós fizemos, tá? Então, freio motor, alavanca de câmbio, os tensionadores de correia, garfo de embreagem e mecanismo seletor de marcha. E freio motor. Foi o primeiro que eu disse. Quer dizer, dentre outras. Não, dentre outras. Né? Nós temos aí hoje de linha aí, pelo menos 400 itens que são de giro. Então, né? olha aí. Mas esses são assim que a gente nós somos mais conhecidos. Somos mais conhecidos. Ô Luiz, o que leva você exatamente a trabalhar especificamente mais nessas peças? É a segurança, é o que você observa do mercado que traz mais problema e aí você vem com a ideia de projetar, de criar algo para justamente suprir essa carência? Como é que o que te inspira, eu diria? Vamos lá.
Olha, o que inspira é saber... Bom, em primeiro lugar, inspira é quando você já fez alguma coisa que deu certo, e você recebe elogios e as pessoas aprovam, né? E você vê que tem uma aceitação muito boa e tal e tal. E até, vamos dizer assim, as próprias pessoas pedem, pô, mas e tal coisa, você ainda não fez? Isso acontece muito. Então, por exemplo, eu faço um modelo de uma peça para um caminhão, Volkswagen, aí o camarada fala, pô, e do Mercedes, por que você não faz? Nós temos um problema sério lá, é caro, não dura muito e tal, tal. Isso também, isso começa a trazer. Então, a gente fala, vamos olhar. Né? Muitas vezes vem de quem usa a inspiração do que fazer. Olha isso, sensacional. E a gente olha e vai desenvolvendo nesse sentido. Agora, nós temos que pensar que o mundo hoje, até nós estamos falando sobre isso, as inovações tecnológicas estão cada vez mais aceleradas. Agora os veículos estão sendo cada vez mais eletrônicos, já se fala até em motores agora eletrônicos, então você vai virar um veículo praticamente elétrico, né? E está aí. Isso daí é preocupante, né? Porque se entrar realmente veículos, se começar a generalizar tudo elétrico, né? Então a indústria mecânica mesmo vai enxugar muito, vai diminuir muito, né? Por exemplo, nós aqui... Enxuga, mas não termina. Eu sempre falo, eu vou falar uma coisa aqui que até fica meio... Por favor. Todos nós vivemos da sobra de alguém. Essa é a verdade. Eu sempre falo isso. Nós vivemos da sobra de alguém. Todo mundo vive da sobra de alguém. E o meu sucesso, o sucesso daquele, é que faz sobrar para outro. Porque você não dá conta de tudo. Então, quando você não dá conta de tudo, vai sobrar. Mas essa sobra é uma sobra boa. Porque alguém supre aquela necessidade, alguém vai fazer. Então eu sempre falo o seguinte, então tem lá a montadora de caminhão. O que está acontecendo hoje lá? Hoje ela monta aquele caminhão, quem vai na concessionária comprar? Só quem pode, aquilo que eu estava falando, comprar peça. Esse cara que comprou o caminhão novo, ele também compra a peça lá. Mas depois de 7 anos, ele vai vender esse caminhão. Quando ele vende esse caminhão vai para o mercado. Quem comprou é o cara que não pode comprar um caminhão novo. Esse cara que não pode comprar um caminhão novo, se ele tiver que comprar peça só na concessionária e não tiver um mercado ali que atenda a ele mais barato, essa marca também vai perder prestígio no mercado, ela vai cair a venda. Então, eu acho que eu acho assim que é um erro quando uma montadora ou quando alguém muito grande fala assim, precisamos acabar com aquele mercado. Ele está acabando com o próprio nome. Eu sempre falo isso. Imagina você tem uma montadora de veículo e aí você pega e fala assim, não, eu preciso acabar com o mercado paralelo, eu só quero que a minha concessionária venda peça. Bom, muito bem, então você vende o teu caminhão, tudo maravilhoso, 5 anos depois o cliente quer vender aquele caminhão. Mas quando ele vai vender aquele caminhão, só que aquele caminhão visitava somente aquela concessionária, tudo ali bonito e tal, porque todo mundo tinha dinheiro para pagar. Quando ele cai na mão do camarada que não pode comprar, esse camarada vai falar o quê? Só tem peça original, eu não consigo comprar nada no mercado paralelo, então aquele caminhão começa a perder prestígio. E ele perdendo o prestígio, aí então vai cair o preço de venda dele. Desvaloriza. E você que comprou o caminhão zero, na hora que você vai vender o seu caminhão, você começa a ver que ninguém quer. Então você também não vai comprar um caminhão mais zero daquela marca, você vai buscar outro. Então você não pode querer combater o outro. Eu sempre falo, o mercado tem que ser para todo mundo igual. Não podemos ter que estar preocupado. Eu não posso me preocupar mais que o outro concorrente meu está vendendo mais do que eu, ou menos do que eu, o outro. Eu acho que ninguém tem que pensar assim. Todo mundo tem que fazer bem feito o seu trabalho. Agora, no caso da montadora, eu penso assim, o mercado de autopeças, do paralelo, ele é importante. Só precisa fazer o quê? Precisa dar treinamento para esses compradores, para muita gente, para poder mostrar, para você poder exigir sempre qualidade. Porque quando você começa a exigir qualidade, você vai melhorar o fabricante também. Aquele camarada que está fazendo só porcaria, mas se vender bem, ele nunca vai melhorar o produto dele. Porque ele não quer nem saber se o caminhoneiro está ficando na rua, se está quebrando. Ele fala, vende, isso aqui vende, então eu vou continuar vendendo. Agora, se o comprador, que eu já falei, que faz o papel de juiz, ele pegar e falar assim, eu quero um produto melhor, você vai começar a melhorar. Você começa a melhorar todo mundo, você começa a dar ensinamento para a sua fábrica, começa a dar disciplina. Você vai ter uma fábrica mais organizada, você vai ter tudo, porque você precisa entregar um produto e precisa mostrar por trás disso tudo como que você fabrica tudo isso.
Então, hoje eu vejo assim, e o que o Rodrigo falou do jovem hoje que está entrando, ele mudou a cabeça, diferente dos outros mais antigos, que olhava preço e pronto, né? Mas ninguém tinha acesso à internet, ninguém tinha acesso a nada. Hoje você sabe, hoje o jovem também sabe, é muito esperto, ele sabe que tem diferença de material, ele sabe que tem um produto melhor. Não, tudo muda, ele sabe não tudo. tem como. Então hoje nós temos que pensar assim, não se preocupar com concorrência, não se preocupar com outro, vamos fazer o melhor e vamos suprir aquilo que está faltando no mercado. Então eu volto a falar, o sucesso de um tem uma sobra sempre para outro. E nós vivemos de sobra, todo mundo vive da sobra, todo mundo. Né? Se a Volkswagen desse conta de tudo, não teria outra marca. Ela não dá conta de atender carro para todo mundo, no mundo inteiro. Não, então, e só para tomar fabricantes. Questão do jovem aí, Luiz, você vê, o jovem hoje está preocupado não só com o preço, mas a questão do custo-benefício, tem que ter uma performance, tem que ter algum diferencial, está preocupado com tecnologia, está preocupado com sustentabilidade, está preocupado... O mundo hoje exige isso, né? A sustentabilidade é algo que eu queria destacar rapidamente, Rodrigo. Inclusive conversávamos em off, eu queria que você compartilhasse isso, porque você me trouxe, na verdade, uma observação tão interessante, que vale muito aproveitar o podcast executivo e compartilhar com os nossos internautas o cuidado que a Sdouble também tem com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E daí surge algo diferente. Conta você para o pessoal. Assim, a gente, com essa ideia de sustentabilidade, sempre existiam soluções comuns, né? O que sobra da indústria tomava um determinado caminho, né? Para não ficar como poluente ou ficar como sobra, se reaproveitar de alguma forma. E então nós enxergamos que, como a gente faz muitas peças que deixam retalhos industriais, um belo dia a diretora da empresa, a Ivone, junto com o Luiz, observaram lá um retalho industrial e resolveram colocar na parede da sala dela, né? E aí como um objeto decorativo, que é um elemento vazado, né? Sim. É a partir de uma chapa, foi cortado lá no laser, aí ficou aquele negócio. Colocou na parede, aí surgiu a ideia de falar, poxa, mas isso aqui é interessante, isso aqui é legal, será que isso aqui tem mercado? A gente descobriu que isso se chama Muxarabe. A empresa acabou abrindo uma vertente para esse lado. Então hoje existem o que tem do retalho industrial. Alguns arquitetos, quando a gente começou a falar a respeito, começaram a nos procurar querendo usar nos projetos de arquitetura. Olha, né? Como arte industrial. Esses retalhos. Né? O que a gente começou a chamar de economia criativa. Por quê? Porque ela tem... e ela é 360 graus. Por que eu digo isso? Porque muitos arquitetos começaram a usar o retalho industrial, usando como Muxarabe nos projetos, que é um negócio legal, que tem cliente que gosta daquela coisa mais rústica, mais industrializada, tal. Tudo bem que existe uma pintura eletrostática, dá-se um tratamento para ficar mais bonitinho, né? Mas outros arquitetos não. Então, quando o arquiteto gosta da parte mais rústica, o retalho industrial é reaproveitado para a arquitetura. Mas existem, por exemplo, eu peguei até um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, não sei se dá para ver direitinho. Sim. Esse aqui não é um retalho industrial, porque isso aqui partiu de um projeto de um arquiteto que, para aquele ambiente que ele fez, ele desenhou esse formato que parece uma flor, né? Então isso aqui partiu de uma chapa nova. Mas onde está vazado é o retalho da chapa nova. E esse retalho volta para a indústria da autopeça para ela virar componentes, arruelas e entre outros componentes para a indústria. Então, aí acabou que essa economia criativa virou uma economia rotativa também, né? De sustentabilidade, porque uma vertente, um braço da empresa abastece o outro e vice-versa. E aí a gente consegue entrar para outro mercado, usar a criatividade. A diretora da empresa, né, a Ivone, ela apelidou isso aqui que eu acho muito bacana o jeito que ela fala sobre isso. Ela fala que é o aço em sua forma mais elegante. Muito né? bom. Porque faz virar arte. Né? Então isso aí muito lógico. É um negócio bacana. Inclusive recentemente a gente foi convidado a participar, né, de uma premiação que uma empresa a maior que tem aqui no Brasil, que fornece os códigos de barra, faz todo ano, né? E ao saberem desse tipo de ação que a gente tomou,
nos convidaram a participar dessa premiação. Aí a gente não sabe o que vai dar, mas estamos no páreo, né? Olha, não sabemos isso. o resultado ainda, mas pra gente também é uma satisfação, né? Fortes concorrentes. Olha, o Alexandre Alves está com a gente, um abraço, na verdade, para todos vocês. Quero agradecer demais sempre a audiência e vocês ligadinhos aí na nossa programação, sempre antenados no que tem de melhor em informação, em conteúdo informativo, em prestação de serviço, que é importante. E o Alexandre Alves deixa aqui o seu alô, deixa o boa tarde. Quero mandar um forte abraço para o Luiz e para o Rodrigo e para todos da família Sdubble. Abraço do Ale Alves, baterista. Que legal. E ele coloca aqui, ó, Sdubble, um grande sonho realizado. Tá de olho aqui acompanhando aí o bate-papo. Dá um abraço para ele. A entrevista de vocês. Um abraço aí, Ale, tudo de bom para você. E obrigado aí pelo elogio. Estamos juntos aí. Obrigado, Alexandre, viu? Participando, de olho aí também na nossa entrevista, acompanhando o Rodrigo, o Luiz aqui com a gente, falando desse ponto tão importante, né, de autopeças, veículos pesados, ônibus, caminhões. Ô Rodrigo, abrangência de atendimento hoje da Sdubble, o perfil de clientes que vocês atendem, queria que você trouxesse essa observação também, que é legal a gente compartilhar. Como eu falei, né, teve um determinado momento que a gente tinha muito esse impasse de só se exigia preço. E nós nunca abrimos mão da qualidade, porque a gente sabe que quem usa a peça precisa de qualidade, né? Quando você só reduz preço, a qualidade vem junto. Reduz também. Não dá para aquela história, né? O jargão de mercado, não dá para fazer milagre quanto a isso. Mas dá para dar um jeito, né? Então, quando a gente usa tecnologia, quando a gente usa inovação, a gente consegue melhorar isso. Mas como é que a gente quebrou esse paradigma? Ao perceber que as gerações foram mudando, que essa cabeça foi também vindo junto, essa mudança, um dia, quando eu fui visitar um cliente, ele me colocou essa situação. Não, mas eu tenho do mais barato aí, uma outra peça. Né? Quando eu peguei a peça na mão, realmente era assim, uma coisa que eu falei, puxa. Mas eu também entendi o lado. Quando eu olhei a empresa, eu percebi que era uma empresa, a loja desse cliente, era uma loja que ela atendia todos os públicos. Falei, poxa, não adianta agora eu ficar apenas falando da qualidade do meu produto, porque eu entendi que ele tinha ele não estava falando não para o produto, ele estava querendo achar um caminho. E eu falei, olha, então se você tem essa peça mais barata, você tem público para ela, não tem? Senão você nem teria essa peça na sua prateleira. Ele falou, é isso. Eu falei, então eu vou te dar parabéns, porque você está atendendo o público necessitado disso. Eu conheço essa marca que faz essa peça. Ela trabalha a preço. E ela faz muito bem o trabalho dela, de trabalhar só preço. Mas eu tenho certeza também que você tem a procura de clientes que precisam de uma peça com maior qualidade, não é verdade? É verdade. Nessa hora você trabalha com peças originais, não é? Ele é. Eu falei assim, se você tivesse uma opção para dar para esse cliente, de uma peça que ia performar, pelo menos parecido com essa peça genuína, só que nesse momento você reduzir esse custo para o teu cliente, você acha que seria uma boa ideia para ele? Ele falou, claro. Eu falei, então, o que eu quero não é disputar um espaço de prateleira, nem com a peça genuína, nem com a peça dessa mais barata. Ele já tem um lugar de destaque na sua prateleira. O que eu quero é ser uma opção dentro desse cenário. E aí você consegue atingir a todos os públicos. Você vai conseguir atingir aquele cliente que precisa de qualidade e que gostaria de reduzir preços, mas dentro da peça daquele pessoal que só aparentemente exige preço, se ele conseguir comprar uma peça que performe igual uma peça genuína e ainda ter uma redução, nós atingimos os dois lados. Então é um pedaço dessa prateleira que eu quero. Pleitear contigo é essa opção. O que você acha? Aquilo casou de um jeito que eu falei, esse é o caminho. Todo mundo, que o Luiz acabou de falar muitas vezes, todo mundo precisa trabalhar. E existe o público que precisa do preço baixo. Porque por mais que ele saiba que a peça não vai durar, ele precisa fazer o caminhão andar um pouco. Né? Tá tudo bem. É preciso destacar bem que nós, principalmente eu e ele aqui, nós nunca queremos que você pare de trabalhar com aquela marca que você trabalha. Nós só pedimos uma oportunidade de estar junto também. Porque eu sei que todo mundo precisa viver, todo mundo precisa ganhar, né? E tem público para tudo. Então, às vezes você fica chateado por ter perdido uma venda ou outra,
mas eu sou contra, eu sou contra ir lá e criticar um concorrente. Não vou criticar porque ele também precisa, de alguma forma ele está empregando. E tem público para isso. Somos brasileiros todos. Faz parte. E está aqui. A minha briga, o meu sentimento maior é com os produtos importados que vêm e nós não temos o que fazer, né? Então, você ter 5, 6, 10 concorrentes, todo mundo trabalhando, cada um com a sua proposta, todo mundo vivendo, tá bom. A concorrência predatória, quando eu falei, eu não gosto, né? E aquela que o cara só faz só para te prejudicar, essa é predatória, aquela que tudo ele abaixa, tudo ele quer te quebrar. Isso eu acho errado, porque quem sofre é o usuário. É um egoísmo da parte desse camarada, não entende o que está fazendo, ele também vai sofrer com isso, ele estraga o mercado, ele faz toda coisa ruim. A desleal é aquele camarada que é sonegador de impostos, ele trabalha com carga roubada, essa é desleal. Né? Aí você também não tem o que fazer. Então essas duas concorrências, elas não são boas. A concorrência natural, seja de um produto mais barato ou tal, cada um tem a sua proposta, cada um tem o seu espaço. Eu sou contra, eu não quero tudo para mim, não. Eu sempre, quando eu falo assim, às vezes eu tenho uma fama de ser bravo, pô, os caras é bravo e tal. Não, sabe o que acontece? Eu tenho essa fama, é porque eu sou muito firme no meu propósito, entendeu? Eu acho que tem que ser correto, você não pode enganar ninguém, você tem que ser um cara justo no mercado. Então, e aí você acaba levando a fama de bravo. Pô, o cara é bravo, o cara é não sei o quê, ele briga. Não, eu brigo por coisa certa, mas jamais eu falo para um cliente nosso, pare de comprar aquela ou pare de comprar outra. Jamais eu aponto a peça de um concorrente e falo, não presta. Quando nós falamos aqui agora, tem uma peça que é ruim e tal, mas isso a gente sabe, todo mundo sabe que tem. Mas eu jamais aponto o nome, tal marca não presta, tal outra não presta. E justamente quando o cliente fala para nós somos do cliente e ele mostra a peça, nós também não falamos que aqui não presta. Fala, não, o que o Rodrigo falou está certo. Esse produto você está atendendo, tem venda, tem cliente para isso daqui, como tem cliente para o nosso produto, como tem para o original. Cada um tem um bolso. Cada um se posiciona assim no mercado funciona. Como acha que deve se posicionar e trabalhar direito. Né? Então jamais, nós não queremos tudo para nós, não queremos ser dono de nada. Não somos melhor do que ninguém. Nós somos dedicados ao nosso trabalho, nós passamos confiança. Aqui é muito sério, nós respeitamos o nosso cliente. Então, quando você respeita o teu cliente, ele percebe quando ele recebe a peça. Um produto nosso, você não suja a mão. Você pode abrir a caixa, nós recebemos muito elogio. O cara fala, pô, abri a caixa, peguei a peça na mão, não tem uma sujeira, não me sujou a mão em nenhum momento. Então eu falo, esse cuidado todo até nós temos aqui, para que chegue, sabe, com uma boa apresentação, porque foi feito desde o início com cuidado. Um respeito ao consumidor final, ao caminhoneiro, né? Porque às vezes o comprador da peça, da loja, ele não chega a ter contato com a peça. O que ele faz? Ele compra, chega, vai para a prateleira. Ele vende, sai da prateleira, vai para o cliente. Ele nunca viu. Mas o elogio que nós recebemos pela internet e tal, de usuários que a gente nem conhece, nos elogiando, isso é maravilhoso. Então eu falo assim, tem mercado para todo mundo, respeitamos todo mundo, pode comprar da concorrência, pode comprar lá. Você compra a nossa também. Pode comprar 10 de cada um lá, mas compra uma nossa. Põe uma na prateleira. Sabe de uma coisa que é interessante? Muitas vezes a gente, na construção, né, de algumas coisas, quando tudo essa narrativa que a gente está falando aqui, para passar para o pessoal de venda, para passar para cliente, né, a gente constrói lá a parte da documentação, e aí tem aquela questão de missão, visão e valores, né, que muita gente coloca isso às vezes só para constar num site, mas... Só decorativo. É decorativo, aquela expressão que é para inglês ver, né? Mas assim, aqui a gente leva a sério a nossa, né? Então, e para você pensar bem, você não tem que fazer um texto, escrever quase com os Lusíadas de novo, né? Não é isso, a gente precisa ser objetivo, né? Por exemplo, a nossa missão é contribuir com o abastecimento do mundo, ponto. Por isso que a gente faz o que faz. A nossa visão de negócio
é que a gente quer estar entre alguns dos fornecedores mais respeitados do Brasil. Então a gente trabalha constantemente para um dia chegar lá, né? E quando você tem esse foco, e por que a nossa peça precisa de uma apresentação? Porque um dos nossos principais valores é o encantamento. Eu quero que a pessoa se encante com o produto, que ela use e que ela se encante porque funciona. E reconheça o valor. Aí vai ser natural o reconhecimento, né? Isso traz reconhecimento, né? Porque É a consequência. É a consequência, né? E eu acho que essa é a rota que a gente não deve desviar, né? É legal a gente destacar, né, que a Sdubal ela está presente praticamente em todo o Brasil, trabalham também com exportações, se não me engano, até para fora. 7 né? países, gente. São 7 países. Já. Então assim, gente, é uma estrutura realmente fantástica, vale a pena conhecer exatamente os produtos que aqui são desenvolvidos pelo seu Luiz, por toda uma equipe, o atendimento, a equipe no geral, falando de infraestrutura, equipamento, as máquinas, é incrível. Então vale a pena conhecer um pouquinho mais de perto, né, para entender exatamente o que a gente trouxe um pouquinho aqui, falando da história que foi criada e solidificada, né, por um grande profissional, preocupado não só, né, em crescer financeiramente, em empreender, mas além de empreender, consequentemente, poder estar fazendo algo a mais para as pessoas, principalmente direcionado a esse mercado, quando a gente fala de veículos pesados, ônibus, caminhões, em relação a peças, autopeças, como vocês acompanharam aqui. Luiz, se você pudesse deixar aqui uma mensagem, que mensagem o senhor levaria para os nossos internautas? Bom, a mensagem que eu deixo aqui para os internautas é que nós, pelo menos eu, que já sou bem mais velho, né? Eu diria que a oportunidade que eu tive no passado de estudar numa escola onde, eu já disse no começo, né, o que eu aprendi lá e que me trouxe até aqui hoje, né? E mais importante, essa escola era de graça, eu não paguei nada por ela, era uma escola do governo. Então eu diria que lutem, esse povo, pessoal de agora, para que o Brasil ofereça mais oportunidade para o jovem, que valorize mais o produto nacional, porque senão esses jovens não vão ter emprego. Que criem-se escolas onde ensine profissão, porque se ensinar a profissão, isso não acaba. O que está acontecendo hoje é que todo mundo quer comprar da China. Vocês estão matando a indústria brasileira, estão matando todo mundo aqui, estão matando o seu futuro. Então, esse negócio de levar vantagem, sempre eu vou levar vantagem, eu quero levar mais vantagem que o outro, eu quero ter mais poder, eu quero vender mais, nós não vamos levar em lugar nenhum, né? Eu estou aqui, eu tenho 68 anos, então, o que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi lutando, trabalhando, ninguém me proibiu de trabalhar, ninguém me falou que eu era muito jovem para trabalhar, né? Então eu digo para o pessoal, dê oportunidade para o jovem, mas cobra, nós temos que cobrar as autoridades, para dar valor, para dar escola de bom, não deixar a molecada na rua. Deixar a molecada na rua não funciona. Eu sou a favor, por exemplo, eu gostaria que não tivesse, que essas leis trabalhistas fossem um pouquinho mais flexíveis, em vez da molecada ficar na rua aí, por exemplo, que cada empresa pudesse colocar 10 garotos aqui dentro, ia para a escola de manhã, à tarde ficava aqui, para ganhar 200, 300 reais por dia. Melhor do que ele estar na rua, porque ele teria a oportunidade de aprender um monte de coisa e escolher o que ele queria. Porque eu tive a oportunidade de escolher o que eu quis quando eu fui para aquela escola. Mas hoje, se não tem escola, pelo menos deixa a molecada visitar as empresas. Deixa ficar lá, passar 2, 3 horas por dia, ganha 200, 300 reais. Deixa ele comprar o tênis com o dinheiro dele, para ele valorizar o dinheiro. Então, nós precisamos disso aqui no país. Porque aquilo que eu fui, a luta que eu tive sozinho, sem ajuda de ninguém, mas eu tinha um DNA que me ajudava. Hoje a molecada está aí depressiva, não sabe o que fazer, jogando videogame, está dando dó, né? Está dando dó dessa juventude que não tem norte nenhum. A escola tão fraca demais. Então é preciso cobrar as autoridades que dê oportunidade para o jovem aprender. Mas não, se não tem escola, põe ele nas empresas, deixa ir para as empresas, vai para a escola de manhã, à tarde vai para uma empresa qualquer, cria lá o camarada lá dentro, deixa ele andando dentro da empresa, varrendo o chão, fazendo isso, porque vai valorizar. Né? Eu, quando varria a calçada da primeira loja que eu trabalhei, eu nunca mais esqueci disso, que o meu patrão falava para mim, tá vendo, caiu um ponto de cigarro ali na calçada, eu menino ali, ele falava assim, vai lá e tira de lá.
Outro dia, de novo, ele falou lá, vai, dá uma varrida na calçada. Eu ia dar uma varrida na calçada. E o que aconteceu com isso? Um dia eu perguntei para ele, mas por que cada um que joga uma ponta de cigarro, alguma coisa, você manda eu tirar, né? Sendo que está limpa a calçada. Ele falou assim, porque quando a pessoa passar aqui na porta nossa, ela vai ver que a calçada está limpa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a nossa empresa. Ela vai olhar quem é aí, ele vai olhar e vai saber que aqui tem uma autopeça. Ele não vai ficar desviando do lixo na rua. Então, eu falo o seguinte, eu bato muito nessa tecla. As pessoas precisam começar a cobrar oportunidade para os jovens, não deixar na rua, não ficar aí que eles vão ser adotados para o lado do crime, o lado errado. Eles não vão aprender nada, eles vão ser depressivos. O que está acontecendo hoje é porque já há muito tempo esse excesso de proteção, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que deixar trabalhar. Não escravo, não é escravo, ninguém está falando nisso. Põe ele em qualquer empresa, em banco, qualquer lugar, fica lá dentro, anda lá dentro. Fica andando lá, ganha 200, 300 reais e vai para casa. Quase como se fosse uma matéria de escola. Então, essa é a minha mensagem. A minha mensagem, desculpa, que eu até me... Porque desabafou. Eu penso muito nisso. Eu sou um cara muito sério. Nós não somos dono de tudo, mas isso vai acabar. Muito importante. Isso vai acabar. Esse jovem de hoje não tem mais oportunidade. Nossas indústrias vão acabar. Se cada jovem quiser tudo comprar importado, tudo importado, nós vamos encerrar essa... Sabe, eu não sei daqui 30 anos como vai ser. Então, a minha mensagem é essa, ó. Vamos olhar para o jovem, vamos dar oportunidade, vamos cobrar as autoridades. É cobrar isso. Eu não quero cobrar auxílio, não quero cobrar nada, eu quero cobrar o seguinte, oportunidades. Tá? Vamos ajudar as empresas. Rodrigo, o que você traz? Olha, eu acredito muito no Brasil. Eu acho essa terra uma terra abençoada, uma terra com gente criativa, uma terra que tem de tudo para acontecer e florescer e conquistar e evoluir aonde ela desejar chegar. Não tem barreira, né? A gente não pode perder o foco de se melhorar, né? Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que todo mundo não deveria ser conformado, tá? Não deveríamos ser conformados, deveríamos ser inconformados do bem. O que você quer dizer isso? Ser inconformado é não aceitar o estado que você está e se conformar naquilo, buscar sempre um crescimento. Mas, para isso, você sempre tem que ser agradecido. Então, eu cheguei até aqui, agradeço, mas eu quero ir além. O que é isso? É crescimento pessoal, é crescimento em todos os sentidos. Se a gente continuar trabalhando, estudando, incentivando as novas gerações a compartilhar desse pensamento, cada um da sua forma, cada um busca o sucesso, no meu ponto de vista, ele é subjetivo, é o teu sucesso. Você realizou seu sonho, isso é sucesso, né? Busque o seu sucesso com afinco, com dedicação, honestidade, trabalho sério e voltar para casa com aquela melhor sensação de todos, com aquela de dever cumprido. Isso aí é o que vale. Podcast Executivo recebeu hoje 2 convidados, Luiz Carlos Boscariol, fundador da Sdouble, conhecendo de pertinho um pouco mais a história dele, o destaque dessa grande empresa, hoje com quase 35 anos já nesse mercado, quando a gente fala, né, de transporte de veículos pesados, autopeças, peças para caminhões, ônibus, a qualidade, a segurança, né, o desenvolver, o olhar além, que é importante, e também o Rodrigo Poleto, diretor comercial, também da Sdouble, trazendo um pouco da experiência dele, da visão, desse trabalho, desses grandes diferenciais, não só eles que estão aqui representando toda a família Sdouble, mas de toda uma equipe, de todo um time, né, que faz a diferença, empenhado em justamente poder levar um melhor dentro desse mercado. É um pouquinho do melhor de cada um também dentro desse mercado. Em nome do canal Podcast Executivo, queria agradecer demais a participação de vocês. Luiz, deixe o seu abraço. Para quem vai o seu abraço? Olha, não, o meu abraço vai para todos os nossos clientes, nossos fornecedores também, não podemos esquecer dos fornecedores, dos companheiros. Um abraço também para toda a minha equipe aqui que trabalha, todos os nossos funcionários que provavelmente vão ver depois aí no YouTube. Então um abraço também a todos vocês, que Deus ilumine todo mundo. Rodrigo, manda o seu alô aí.
Vou compartilhar com o Luiz aqui, né? Nossos parceiros aqui que trabalham com a gente todos os dias, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos amigos, familiares. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Para quem está assistindo também, um grande abraço para vocês. Desejo saúde e sucesso a todos. Muito obrigado. O Podcast Executivo agradece muito esse tempinho que vocês conseguiram tirar, disponível para que nós pudéssemos compartilhar toda essa história e esse trabalho. Estamos de portas abertas, o que vocês precisarem aí também trazer de novidade dentro desse mercado, sintam-se à vontade. Então, um abraço em nome do canal para toda a família Sdubble. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela participação, pela audiência, sempre ligadinhos aí nas nossas programações. E é claro que a gente sempre está por aqui levando o melhor para vocês do conteúdo informativo na prestação de serviços. Que todos vocês tenham uma excelente tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Alô.